Então estamos dando sequência aqui, segundo Reis 8, nesse encontro do profeta Eliseu com Azael. Azael, no momento desse encontro, ele era apenas um servo. A gente não sabe se ele já era um general, que posição que ele tinha, mas ele era um servo do rei da Síria. Então ele foi enviado para perguntar a Eliseu se o rei Ben-Hadad iria sarar ou não. Esse foi o objetivo do encontro. Tem muitas coisas que a gente gostaria de saber que nós não temos resposta. Por exemplo, Azael, ele já tinha a ambição de se tornar rei antes desse encontro? A gente não sabe. Então, tem algumas coisas aqui que é um pouco difícil da gente afirmar. O que nós temos, a história que nós temos como a gente falou, voltando lá para Elias, que Deus tinha dado para Elias a ordem de ungir Azael como rei da Síria, fazia parte da resposta de Deus a Elias sobre o que ia acontecer, qual seria o resultado do ministério de Elias, o que iria acontecer em Israel como resultado do ministério profético de Elias. Então, quando Elias foi lá perguntar, Deus perguntou: Elias, o que você está fazendo aqui? Aí Elias falou assim: eu fui muito zeloso, eu fiz tudo que o Senhor mandou, só que eu fiquei sozinho, Jezabel continua mandando e nada mudou. Então, mais ou menos essa foi a queixa de Elias, e Deus respondeu dizendo: então, para mudar essa situação, precisa acontecer 3 coisas, né? Você tem que ungir. Deus colocou nessa ordem: Azael sobre a Síria, Jeú sobre Israel e Eliseu como novo profeta no lugar de Elias. E a gente já viu então que Elias só fez uma das 3 coisas, só chamou, né, Eliseu, jogou o manto dele sobre Eliseu e Eliseu o seguiu. E mesmo Eliseu, depois de começar o ministério, demorou anos, como a gente mostrou na cronologia, demorou anos para chegar nesse ponto. Outra coisa que a gente não sabe, a gente nem sabe se Eliseu sabia dessa palavra de Deus para Elias. A gente nem sabe disso. Será que Elias contou? Será que Elias deu a Eliseu um encargo? Assim, a história de Elias é sempre Elias falando muito pouco, né? Então a gente nem sabe muito imaginar o que Elias conversava com Eliseu, né? Porque no final, quando Elias está quase sendo chamado para ir embora, Elias só fala com Eliseu: fica aqui que eu vou adiante. Então a gente não sabe se Elias passou algum encargo, se ele passou alguma comissão para Eliseu. O que nós sabemos é que está aqui nessa história de 2 Reis 8, já falamos sobre uma boa parte dessa história. E semana passada nós terminamos falando sobre como Eliseu ele falou, qual o recado que ele mandou dar para Ben-Hadad. Será que eu vou sarar? É a pergunta. Aí Eliseu fala: fala com o rei que você vai sarar, só que Deus está me mostrando que não vai, que você vai morrer. Então é uma resposta enigmática. Só que logo em seguida Eliseu olha para Azael com aqueles, eu gosto de imaginar assim, como se fossem os olhos de fogo que descreve de Jesus, né, no livro de Apocalipse, né, olhos de fogo. Eu fico imaginando assim que é um raio laser, né, que penetra o coração. E o que Eliseu viu no coração de Azael a gente não sabe. Como eu falei, a gente não sabe se Azael já estava com essa ambição de se tornar rei, se ele já estava pretendendo fazer alguma coisa,
Mas a minha conclusão, eu só vou colocar a minha conclusão, porque quando a Bíblia fala claramente, a gente tem a resposta de Deus. Quando não fala, a gente tem que fazer suposições. Podemos até fazer suposições, mas nunca podemos afirmar. Então, o que eu vou falar agora não é uma afirmação, é uma suposição. Mas dentro do contexto aqui, a pergunta que eu quero colocar para vocês é a seguinte: se Azael já ia fazer alguma coisa para se tornar rei, vamos supor que Azael já estava conspirando, já estava planejando alguma coisa, por que Deus enviaria Eliseu para falar com ele? Porque todo o motivo desse encontro, Deus usou essa pergunta, Deus usou essa doença do rei Ben-Hadad. Ben-Hadad manda Azael para ir lá falar com Eliseu. Ele usa tudo isso por quê? Isso nós temos uma ideia boa. Se Deus falou com Elias lá atrás, anos antes, que Azael seria o próximo rei, que isso fazia parte do plano de Deus, embora fosse um plano difícil, um plano que traria tristeza, um plano que traria juízo, era plano de Deus. Deus estava dando muita chance durante todo o ministério de Elias e durante todo o tempo de Eliseu até aqui. Deus estava dando chance para que os líderes de Israel e o povo de Israel se arrependessem. Então, essa é a lição que a gente tem procurado tirar. Deus deu muita chance para que o povo se arrependesse. Mas, como eles não se arrependeram, chegou a hora do juízo de Deus. Então, Deus programou, outra vez, assim, isso não é coincidência, isso não é uma coisa por acaso, isso é coisa que Deus estava planejando, que Deus estava fazendo acontecer, do rei enviar Azael para falar com Eliseu. E nesse encontro, então, por que Deus precisou fazer esse encontro? Deus coloca reis e tira reis, a gente sabe que Ele é soberano, mas nem sempre tem uma intervenção. Isso aqui é uma intervenção. Deus está mexendo, como a gente costuma dizer, Deus está mexendo com os pauzinhos aqui. Ele poderia fazer isso sem Eliseu, todas as coisas que acontecem na história, todos os governantes que estão hoje no poder, né, seja em Israel, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, todos os governantes estão no poder pela permissão de Deus. Sim ou não? Nós precisamos entender isso. Isso não significa que Deus está aprovando. Deus não gostava desse tal de Azael. Deus não gostava dele. Deus não colocou Azael no trono da Síria porque Azael era bom. Vocês percebem isso aqui? Ele não colocou, tanto é que essa história nos mostra Eliseu olhando para Azael com raio laser, os olhos de Deus, olhando dentro de Azael e chorando. Eliseu chorou, ele viu algo e chorou. E ou por educação, sei lá, assim, isso não prova nada assim o que Azael falou, mas a resposta, assim, Azael ficou constrangido e perguntou: por que meu senhor está chorando? E aí Eliseu fala: porque eu estou vendo o que você vai fazer. Eu estou vendo que você vai destruir as fortalezas de Israel, e não só isso, não só que você vai ganhar, que você vai vencer o meu povo, que você vai destruir fortalezas, mas você vai ser muito cruel. Você vai matar não só homens, mas você vai matar mulheres grávidas, crianças. Você vai ser um general cruel. Você vai fazer coisas terríveis com o meu povo. E aí Azael, no versículo 13, 8:13, ele diz, aí tem várias traduções, pelo que eu pesquisei, eu não sou
eu não sou entendido nessas coisas, assim, mas eu pesquiso para ver opiniões. Pelo que eu pude entender, as traduções que falam, será que... muitas vezes eu já li essa passagem pensando, Eliseu acabou de falar, você vai rasgar mulheres grávidas, você vai matar crianças. E aí Azael falou assim, será que eu sou um cachorro para fazer isso? Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, quem sou eu? Eu que sou um mero cachorro. Cachorro aqui não é uma pessoa que vai fazer coisas cruéis. Um cachorro aqui é um ninguém. Eu sou um João ninguém. Quem sou eu para fazer uma coisa tão grande? Azael não ficou horrorizado. Se você realmente olhar a linguagem, pelo que eu consigo entender, na linguagem da resposta de Azael, ele não ficou horrorizado. Eu vou fazer coisas assim, porque no mundo, até hoje, né, o mundo da guerra é um mundo cruel. Você bombardeia, mata civis, mata crianças, mata pessoas inocentes, até hoje, mas hoje nós temos uma consciência muito maior. Naquela época, guerra era assim, o que você fazia quando você vencia um povo? Ou você matava, ou você escravizava, não tinha essa coisa de misericórdia. Então, para Azael, que é uma pessoa que não tem temor de Deus, ele não é uma pessoa que conhece a Deus, que conhece a misericórdia, a compaixão, ele não considera isso que Eliseu está falando como uma coisa horrível. Ele pode entender que Eliseu, como israelense, ele vê essa previsão, essa profecia, ele chora, isso até ele podia entender, mas ele não fica com esse senso de horror que a gente fica quando lê. Ele falou assim, quem sou eu? Eu sou um João ninguém. Aí que Eliseu falou assim, você é um João ninguém, mas Deus me mostrou que você vai ser rei. Compreende? Esse que é o contexto. Azael não disse, imagina, eu não faria uma coisa tão cruel assim. Não, ele não está dizendo isso. Ele disse, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém para fazer isso. Ele estava sendo sincero quando ele falou isso, sincero no sentido de que ele não tinha pretensões de se tornar rei sobre a Síria. Essa é a parte que eu estou falando que eu não sei. A Bíblia não fala. Porém, a minha sugestão, a minha opinião sobre a passagem é, se Azael, de toda maneira, iria conspirar contra Ben-Hadad e ia tomar o trono, por que Deus enviaria Eliseu? Essa é a minha opinião. Deus mandou Eliseu porque Deus está intervindo na história. Deus poderia ter feito de outra forma? Poderia, mas ele queria dar um testemunho, ele queria falar com Eliseu, ele deu esse encargo para Elias, e Eliseu, que veio para completar a missão de Elias, Eliseu está passando então para Azael essa missão, só que Eliseu chora. E nós terminamos a aula domingo passado lendo sobre como Jesus chorou sobre Jerusalém. E eu queria só continuar um pouquinho antes da gente prosseguir aqui, ver mais um ponto importante nessa história. Eu queria ler alguns textos, eu tenho mencionado Jeremias, mas eu queria ler com vocês alguns textos no profeta Jeremias, mas antes no Salmo 119, eu queria mais uma vez enfatizar esse ponto de que Deus é um Deus de juízo, Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Nosso amado Salvador Jesus Cristo, aquele que falou, eu não vim para condenar o mundo, não foi isso que Jesus falou no Evangelho de João? Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Deus não quer que ninguém se perca. Então nós temos esses textos falando do coração de Deus, falando de Jesus. Então, mas, por um lado, nós precisamos entender que para vir o reino de Deus, esse reino que a gente anseia, esse reino de justiça, nós devemos desejar, nós devemos querer no nosso país, no nosso mundo de hoje. Não é errado a gente orar para que Deus nos dê governantes bons, para que Deus nos dê pessoas retas, não é errado,
Porém, dentro do nosso coração, pelo que a Bíblia fala, nós não teremos, antes da volta de Jesus, o reino de Deus na terra, nesse sentido de ter governantes, de ter justiça em plenitude. Deus pode dar um governante melhorzinho, Deus pode dar um momento de melhora num país ou em outro, até de acordo com a nossa oração. Por isso que eu enfatizo muito, dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que o que a igreja deveria estar fazendo, sim, tem coisas erradas, a voz da igreja deveria ser ouvida. Corrupção, injustiça, tratar assim como a gente acha ruim a corrupção, mas a voz da igreja deveria ser ouvida também quando outros governos, outros tipos de governo, tratam os ricos com mais deferência e se esquecem dos pobres. Geralmente a igreja não se faz ouvir muito nessas horas. Então a igreja, ela precisa fazer a sua voz ser ouvida nas coisas erradas, porém deveria ter uma diferença muito marcante entre o que outras pessoas fazem quando criticam o governo e o que nós fazemos. Qual é essa diferença? A diferença é, número 1, lágrimas. Quando Eliseu viu o que Hazael faria como governante cruel, que não representaria o coração de Deus, Hazael faria coisas que Deus iria permitir, mas não era isso que Deus queria. Vocês conseguem entender isso? É difícil às vezes a gente entender. Por que Deus permite injustiça? É porque Deus quer injustiça? Não, Deus não quer injustiça, mas por que Deus permite? Então tem uma diferença entre o que Deus permite que Hazael chegue no trono, ele permite, aqui ele está intervindo, ele está mostrando, isso aqui está registrado na história. Talvez uma das, eu estou tentando até me lembrar agora se tem algum outro exemplo, mas esse aqui talvez seja um dos exemplos mais claros de Deus no Velho Testamento interferir diretamente com o governante de outro país que não fosse Israel. Sabemos que Deus permitiu Nabucodonosor, que Deus permitiu, que Deus levantou Ciro na Pérsia, a gente sabe, a Bíblia fala sobre vários outros governantes, mas de interferir como Eliseu está aqui, porque essa história, ela está mostrando que Deus interferiu nos acontecimentos de um outro país, que é a Síria, porque a história toda conta assim: Ben-Hadad está doente, ele manda perguntar, Eliseu fala assim, vai sarar, mas ele não vai sarar, vai morrer. Aí ele conversa com Hazael, ele fala com Hazael, você vai ser rei, e a história termina, versículos 14 e 15, que Hazael volta para a Síria, e ele faz acontecer, ele nem espera Deus fazer, ele faz acontecer, porque ele não conhece Deus, ele não conhece a maneira de Deus agir. Hazael não precisava ter feito isso, mas ele pega, e Deus sabia disso. Se Deus não quisesse que isso acontecesse, ele não teria falado com Hazael, não teria mandado Eliseu falar com Hazael, você vai ser rei sobre a Síria. Então a história é para mostrar claramente que Deus interferiu, que Deus mexeu nos acontecimentos da Síria e Deus conduziu Hazael. Não foi assim, Eliseu chegando com um chifre de azeite sobre a cabeça de Hazael, e aí eu te unjo, assim, não foi assim, mas a ideia é quase essa, assim, você vai ser rei sobre a Síria, e ele volta lá e faz acontecer. Então, Deus permite que coisas aconteçam, não significa que Deus está endossando aquele governo, não significa que Deus aprova, Deus permite porque faz parte dos planos do juízo de Deus. Agora eu pergunto para vocês aqui,
a gente já falou isso, agora eu vou perguntar, vamos ver se vocês conseguiram absorver. Por que Deus permitiu que Hazael fosse rei da Síria, se Deus não queria? Por quê? Nesse caso aqui, Deus está interessado, claro que Deus amava as pessoas da Síria, de todo mundo, mas na Bíblia todas as coisas são registradas do ponto de vista de Israel, do povo de Deus. Então a história é relatada e nesse momento da história, Deus está agindo através de Israel, porque através de Israel é que vem o Salvador. Então Deus quer redimir o mundo, mas nesse momento Ele está interessado com o povo escolhido dEle. Então, por que Deus permite que Hazael chegue ao trono? Por quê? Para exercer juízo sobre Israel. Ou se eu colocasse em outros termos, porque Israel não se arrependeu. Então, gente, se nós fizermos uma análise, é nesse ponto que eu queria dizer, que a nossa atitude sobre qualquer governo que esteja fazendo, na verdade, todos os governos, se Deus permitir, ou na próxima eleição, ou no meio do mandato atual, se Deus permitir que o governo do Brasil seja trocado por um outro governo, vocês acham que o outro governo que entrar vai ser melhor do que esse? Pode ser que sim, mas pode ser que não. É muito possível que não. Então, o que nós temos que pensar essa é uma das diferenças, deveria ser uma das diferenças entre a igreja e pessoas que não entendem o plano de Deus. Porque as pessoas torcem para governos como torcem para times de futebol. Esse time não é meu, eu quero fora, quero que caia fora, quero que seja derrotado. Isso não é a atitude de uma igreja, de alguém que represente Deus. Porque Deus olha para a situação e Ele chora. É isso que eu queria transmitir. Ele chora. Ele não está dizendo que Hazael é a pessoa dos sonhos dele para colocar no trono. Ele está chorando, só que ele vai permitir por causa da falta de arrependimento. Então vamos mais um passo. A igreja deveria chorar. A igreja, vamos colocar em 3 pontinhos aqui. Primeiro, a igreja deveria chorar quando tem governantes injustos. A primeira coisa que a igreja deveria fazer é chorar. Segundo, a igreja não deveria ter expectativas erradas de outros governantes humanos, porque a expectativa da igreja é o reino de Deus. Então, isso não significa que a gente está alheio. Para mim, tanto faz, eu não quero nem saber o que está acontecendo na política, que eu quero ir embora para o céu, eu quero que o reino de Deus venha, eu quero que o mundo pegue fogo, né? Essa não é a nossa atitude. Nós oramos para que haja governantes melhores. É difícil a gente colocar tudo isso na nossa cabeça ao mesmo tempo, mas nós oramos para que haja governantes melhores. Uma das coisas que a Bíblia fala é que devemos orar para que haja paz. No Novo Testamento, você não vê assim uma exortação política. Vocês devem ver, nem tinha democracia, nem tinha como eles torcerem para algum outro partido, alguma outra coisa assim. Mas a Bíblia não ensina os cristãos a orar para que tenha um governo mais justo. Mas a Bíblia ensina que devemos orar para que haja paz, para que a igreja possa fazer a missão dela. Então, isso é um dos aspectos que a igreja deveria pensar em todos, assim, queremos que haja melhoria da economia, por quê? Será que nosso interesse é o nosso próprio bolso? Ou nós estamos interessados em que realmente haja mais distribuição de renda, mais possibilidade do reino de Deus expandir? O que nós realmente estamos querendo? Então isso é muito importante a gente entender no sentido assim, de que nós estamos aguardando e esperando.
Então esse é o segundo ponto. Nossa expectativa não é num outro governo. Nossa expectativa é no reino de Deus, que vem, nós temos que trabalhar para o reino de Deus, e até que o reino de Deus venha, nossa esperança é em Deus. Deus pode usar uma pessoa, Deus não está endossando, assim como seria bobagem, deve ter gente que faz isso, mas seria muita bobagem eu orar para que o meu time de futebol ganhe. Eu não sei se alguém faz isso, né? Mas eu orar para que meu time ganhe. Assim, eu estou querendo mostrar isso, que é mais ou menos a mesma coisa. Eu torço para o meu time, eu quero que o meu lado ganhe. Então, Deus não é corintiano, graças a Deus, não é São Paulino, não é palmeirense, não é flamenguista, ele não é nada disso, né? Assim também, lógico que é uma outra, né, uma dimensão bem diferente na política, mas Deus não está endossando, Ele não está no negócio de endossar nem partidos e nem filosofias políticas. Porque se você for analisar todas as filosofias, todas as ideias políticas são um pedacinho da verdade. A esquerda tem uns pedacinhos, a direita tem uns pedacinhos, os mais centristas têm uns pedacinhos, todos têm uns pedacinhos da verdade. Então Deus não é da direita, Deus não é da esquerda, Deus não é do centro, Deus não é nada disso. Então Deus não está torcendo, nem endossando partido político nenhum. Agora, o que a gente deve pedir e orar? Para que Deus, se for possível, se for dentro do plano dele, porque tem momentos da história, teve um momento que Deus falou com Jeremias, chega, não ore mais, porque não vai acontecer nada de bom aqui, por enquanto. É duro isso, mas faz parte da gente entender o que Deus está falando. Pode chegar um momento que Deus fale, olha, as coisas não vão melhorar, então nós precisamos saber como orar. Eu não sei se chegou a esse ponto ou não, mas nós precisamos saber. A esperança de melhora não é de partidos. Se Deus levantar alguém, não necessariamente porque é evangélico, né? Eu estou falando bastante sobre política porque assim, eu acho que essa história de Eliseu com Azael, eu acho que leva a gente a pensar muito sobre isso. Então, a gente pensou muito na Marina, quem sabe Marina vai ser diferente e tal. Não por ela ser evangélica. Deus pode levantar alguém que seja uma pessoa que tenha um coração mais reto, que busque. Poderia ser ela, pode ser outra pessoa. Pode ser alguém que represente um partido que a gente não tem identificação nenhuma. Mas se Deus levantar alguém na esfera municipal, estadual, em qualquer área, dentro de uma empresa, dentro da educação, em qualquer área, Deus pode levantar alguém, como Daniel, como José, pessoas que têm um coração reto. E pode ser que a pessoa nem tenha um rótulo de evangélico, de cristão, mas pode ser que a pessoa seja alguém que realmente lute pelo que é certo. Isso seria uma coisa para amenizar a nossa situação. Isso não traria o reino de Deus. Na Bíblia, em outros países, que não fossem Israel, que Israel representa a igreja, representa um povo. Deus não mostra em Israel ainda o reino que virá sobre toda a terra, não era essa a intenção. Mas os outros países, José ficou no Egito, Daniel em Babilônia, Esther na Pérsia. Então, nenhuma dessas pessoas que foram exemplos de pessoas que brilharam na política, que conseguiram, pela graça de Deus, não ser contaminados. Isso que é tremendo. Eles ocuparam posições altas sem ser contaminados. Mas eles mudaram o país? Eles trouxeram? Algum deles trouxe o reino de Deus para o Egito, para a Babilônia? Não trouxeram. Então, a conclusão que eu tiro é: vamos orar para que Deus levante pessoas honestas, para pessoas diferentes. Né? Hoje nós vivemos, não só no Brasil,
No mundo inteiro eu vejo essa sensação, nós não temos mais líderes. Eu vi umas entrevistas lá em Israel, é muito ruim, a gente não tem escolha, não tem opção, é tudo ruim, né? E essa sensação que a gente sente muito aqui, a gente vê lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, não tem líderes, não tem pessoas que inspiram, não tem pessoas que falam, ali está um líder, ali está uma pessoa que realmente vai conduzir o país. Nós estamos com uma carência disso, não tem. Então, se Deus levantar alguém, se Deus usar alguém, pelo menos para dar testemunho, para ser alguém diferente. Gente, eu tô falando assim, coisa que não imaginava falar, perdoe se você não concorda, né? Eu estou falando apenas como uma pessoa, com opiniões, né? Eu vou dar um outro exemplo, que não é de um país político, eu vou falar do Papa Francisco. Eu não posso garantir muita coisa sobre ele, eu posso passar para vocês o que alguém que eu respeito muito, um pastor usado por Deus, que eu conheço, da Argentina, que conviveu com ele quando ele era arcebispo de Buenos Aires e fez uma porção, eles tinham reuniões de unidade entre católicos e evangélicos. O Papa Francisco era Jorge Bergoglio, ele abriu, chamou todos os padres, convidou, né, todos os padres, acho que de Buenos Aires, da Argentina, para receber uma palavra sobre nascer de novo. Ele é uma pessoa, de acordo com esse meu conhecido, né, Jorge Emitian, ele realmente conviveu com ele e ele realmente é uma pessoa que teme a Deus. Isso não significa que tudo que ele prega, que tudo que ele vive, que tudo que ele ensina é de Deus. Eu não estou falando isso. Assim como muitos homens e mulheres de Deus não representam Deus em muitas coisas. Agora, indiferente do fato de talvez, né, ninguém sabe do outro assim, mas pela convivência ele sente que é uma pessoa realmente sincera, realmente que é muito notável. Se eu não soubesse nada disso, só de ouvir as coisas que ele fala, eu falo, opa, aqui tem uma coisa diferente. Eu estou escutando uma coisa diferente, né? Isso que nós precisamos ver acontecer em outras áreas. Ele vai conseguir mudar a Igreja Católica? Não sei, nem sei se isso é plano de Deus, mas ele está dando um testemunho. Alguém que entra no governo vai conseguir mudar o governo? Alguém que Deus levantasse na nossa cidade ou no nosso país vai mudar o país, vai transformar o país? Naquela frase que é muito bonita, mas eu não sei quanto que é bíblica, o Brasil é do Senhor Jesus. Nós podemos crer que o Brasil, nesse sentido, Deus manda em tudo, mas o Brasil vai ser uma nação cristã? A gente não vê isso predito na Bíblia. A gente vê o reino de Deus no futuro vindo, Jesus estabelecendo o governo dele sobre todos. Nesse momento, o que nós podemos fazer? Orar para que Deus levante testemunhos fortes, para que Deus levante pessoas com maneiras diferentes de pensar. Eu dei o exemplo do Papa Francisco para dizer, ele parece que pensa muito diferente de outros anteriores, né? Ele não quer aquele luxo, ele fala de muitas coisas, ele quer tirar a corrupção. Isso que a gente precisa, de alguém que pense diferente, que faça algo diferente. Então, estou no segundo ponto, né? O que a igreja deveria fazer? Primeiro, chorar. Segundo, não ter fé em algum partido diferente, em alguma coisa assim. Deus não está endossando nenhum partido, porque Deus vê as partes da verdade que estão em todos os partidos, em todas as ideias, e Deus quer de verdade alguém, nesse momento da história, como Ele não vai dar um encargo, Ele não vai dar comissão para alguém mudar o país, para alguém mudar o mundo, no sentido que Ele vai fazer no reino dele, então isso não vai acontecer. Mas podemos orar por algo diferente? Sim, podemos orar, ok? Então, esse é o segundo ponto, né? Que nós devemos orar para que Deus faça algo diferente nesse sentido. Isso é a maneira como eu vejo. E em terceiro lugar, até meio ligado com o primeiro,
a igreja deveria se colocar numa posição de arrependimento. O primeiro ponto eu falei de lágrimas pelo que está acontecendo no mundo, né? A igreja, vamos supor, eu preciso qualificar melhor esse primeiro, essas lágrimas. Se você faz parte desse coro que está crescendo e realmente representa um descontentamento justificado no país, mas se nós como igreja fazemos parte de um coro que quer ver os governantes e o partido e todo mundo ir para, né, assim, ser envergonhado, entrar, assim, tudo bem, tem a pessoa errada, a criminosa tem que ser julgada, mas eu queria passar essa ideia assim de que Deus, quando Ele fala de juízo, Ele chora. Então as lágrimas são pelas pessoas que não se arrependeram e que precisam se arrepender, e o nosso coração nunca é, meu time ganhou, ainda bem que o adversário, seja quem for, foi goleado, foi envergonhado, eu acho bom porque o meu ganhou. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A ideia não é nós precisamos ganhar e aquele outro, aquele que eu sou contra eles têm que ser envergonhados. Todos eles são pessoas que Deus ama, todos eles. No meio deles pode haver muitas pessoas que não têm sinceridade, que vão ser julgados por Deus, que fizeram com más intenções, Deus que sabe. Mas no meio pode ter tem pessoas que acreditam no ideal, tem pessoas no meio de todas as ideias, as procedências políticas, que são sinceras no que pensam. Então a minha oração tem que ser: Deus, abre a visão, muda a maneira de pensar, levanta pessoas com uma ideia diferente. Então essa faz parte do primeiro. Agora o terceiro ponto é a igreja, na verdade quase que deveria ser o primeiro, mas o terceiro ponto é que a igreja deveria se arrepender, porque, como nós acabamos de concluir aqui, a razão de Azael chegar ao trono é porque o povo de Deus não se arrependeu. Então, se nós estamos falando, cai fora, bem feito, vocês estão sendo envergonhados, eu quero ver vocês, alguma coisa devia cair a ficha assim, peraí, se eles estão no poder, se o Brasil está sendo envergonhado no mundo inteiro, deve ter alguma coisa, Deus deve ter alguma razão para ter permitido isso, e essa razão faz parte da nossa falta de arrependimento. Então, está dito, a minha análise da situação, né, como que a igreja deveria reagir, se resume nesses 3 pontos. Nós deveríamos ter lágrimas, nós não deveríamos ter esperança em algum tipo de outro político que vai salvar a pátria, a não ser que fosse alguém que Deus desse um tempo de refrigério, um tempo de mudança. Isso é possível, mas isso depende mais de uma pessoa individual diante de Deus. Deus não está querendo endossar ou engrandecer partidos, movimentos humanos. Por isso que Deus não vai engrandecer igrejas, Deus não vai engrandecer nomes, Deus não vai engrandecer porque a minha igreja é maior. Por isso que nós oramos pela unidade, porque Deus não quer dizer assim, igreja A é muito mais avivada do que a igreja B, a igreja A está muito mais cheia do poder. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em manifestar o poder dele, em formar um povo que não vai engrandecer um homem, que não vai engrandecer um partido, que não vai engrandecer uma ala, um sectarismo. Deus quer fazer algo diferente. Então, é isso que eu vejo. Então, vamos rapidamente ler esses versículos sobre lágrimas, porque eu tenho falado isso, mas é bom a gente ver nas Escrituras. Primeiro, nós vamos ler 2 versículozinhos no Salmo 119, aquele que é o maior salmo, o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119, que fala tanto sobre a lei de Deus, sobre a palavra de Deus.
versículo 136, e depois nós vamos para 158, né? São 2 versículos. 136, rios de águas correm dos meus olhos, pois os homens não guardam a tua lei. Claro que nós devemos ter muita tristeza por nossos próprios erros, mas aqui é alguém que ama a lei de Deus, né? O salmista é alguém que ama a lei de Deus, que ama a verdade, a justiça, mas ele chora rios de águas porque os homens não guardam, porque isso implica em juízo, né? 158, vejo os transgressores e me aflijo. Será que a gente entende isso? Ou será que a nossa maneira é, nossa, que povo, que novela nojenta, que povo que faz isso, que políticos assim. Deus tem nojo do pecado mesmo, mas a Bíblia mostra Deus chorando por causa das pessoas. Então essa tem que ser a nossa atitude também. Vejo os transgressores e me aflijo, pois não observam a tua palavra. Ok, agora nós vamos passar rapidamente pelos textos de Jeremias. Começando no capítulo 4. Vocês sabem que, por fazer tanta menção a choro, Jeremias é conhecido como o profeta chorão, né? Às vezes as pessoas falam isso até num termo meio depreciativo, né? E às vezes as pessoas falam isso de pessoas também, né? Nossa, fulano chora à toa, né? Tem diferenças, né? Tem pessoas que choram com facilidade e outras pessoas que não choram com facilidade. E é lógico que Deus não está valorizando a lágrima física acima do senso de angústia interior, né? Porque o que Deus quer mesmo são as lágrimas interiores, né? Então, essa característica de Eliseu, de olhar para Azael e chorar, isso é coisa de Deus, isso é uma coisa que traz a natureza de Jesus. E como eu falei, é diferente, eu não estou comparando, dizendo que Eliseu é melhor do que Elias, mas eu achei muito significativo, assim, Elias, a gente não tem esse registro de Elias ter chorado, a gente tem quase que uma cobrança, né, de Deus, né? Por que não veio juízo? Eu quero juízo, eu quero que aconteça alguma coisa. Não acho que Deus não passou julgamento sobre Elias, então eu também não posso passar. Jonas, claramente nós podemos dizer, Jonas tinha atitude errada, né? Porque ele viu o povo se arrepender e ficou bravo porque o que ele profetizou não aconteceu. Então o que a gente precisa sentir, né? E quando os discípulos de Jesus falaram, vamos fazer que nem Elias, vamos chamar fogo do céu para cair sobre esse povo que não quer ouvir a tua palavra, Jesus repreendeu, né? Ele não disse que Elias estava errado quando fez, mas os discípulos estavam errados em querer fazer alguma coisa que não manifestava a natureza de Jesus. Então Jeremias é um profeta que ele passa isso, e ele realmente ele não só viu no futuro, mas ele estava muito próximo dos acontecimentos. Jeremias profetizou e viu essas coisas acontecerem. E só fazendo um parênteses, lembra que eu mostrei sobre a vida de Eliseu, que Eliseu viveu muitos anos depois dessa ocasião aqui, ele viveu muitos anos. Eliseu viu tudo que ele profetizou sobre Azael, ele viu o sofrimento, ele viu Israel sendo derrotado. Eliseu estava vivo em todo esse período. A Bíblia faz várias menções que Azael arrasou Israel, que Azael tomou cidades e arrasou, derrotou o povo. Todo esse tempo, Eliseu estava vivo e nem estava profetizando, eu acho que ele estava chorando, né? Ele passou uma fase de profecia e viveu uma outra fase, provavelmente, a Bíblia não fala, mas provavelmente de lágrimas, né? Então, Jeremias 4, versículo 19.
Vamos começar no versículo 18. O teu caminho, ele está falando com o povo de Deus. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas. Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega ao coração. Então, Jeremias, ele está falando coisas pesadas, ele está falando coisas duras. Ele foi encarregado por Deus para falar de juízo, é uma missão muito difícil. E aí ele fala: entranhas minhas, versículo 19, entranhas minhas, eu me contorço com dores, o meu coração ruge, não me posso calar, pois tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido de guerra. Então, esse é o coração de Deus, ele precisa trazer juízo, é necessário que haja juízo, mas todo juízo traz choro, todo o juízo traz lamentação. Capítulo 8. Versículo 18. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro em mim. Eis o clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? E aqui eu vou ler na sequência o primeiro versículo do capítulo 9, que talvez seja o versículo mais famoso, né, de Jeremias em termos de choro, né? Ele fala assim, 9:1: Oxalá a minha cabeça se tornasse um manancial de águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ele tem tanta tristeza que ele sente que as lágrimas que ele tem não são suficientes. Ele sente que ele não tem capacidade de chorar. A Bíblia fala no Novo Testamento que o Espírito Santo traz gemidos que a gente não consegue nem expressar, de tão fortes que são. Então, se a gente sentisse um pouco do coração de Deus pela situação, daqui, pode ser do Brasil, pode ser da igreja, pode ser da nossa vida, pode ser em qualquer área. Se a gente sentisse um pouco da tristeza de Deus, a gente ia sentir essa incapacidade. Parece que a tristeza é maior do que a gente consegue expressar. Capítulo 13. Versículo 17: Mas se não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa do vosso orgulho. Amargamente chorarão os meus olhos, se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. E no capítulo 14, versículo 17: Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, pois a virgem, a filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. E vocês podem notar Lamentações 1,16, que é de Jeremias também, mas ele também fala do choro dele. Então, é muito duro isso, né? É algo que deve nos comover. Então, quando nós nos sentimos no direito de avaliar pessoas, seja qualquer pessoa, às vezes é um parente, um amigo, um conhecido, vamos lembrar das lágrimas, né? Até eu ia pesquisar, porque eu lembrei disso mais cedo, mas eu acho que era
alguém, essa frase é daquele fundador do Exército de Salvação, William Booth, e tinha um evangelista, eu não sei se eu estou contando a história direito, que faz bastante tempo que eu não vejo, né, mas eu lembro vagamente dessa história, que um evangelista, né, naquele tempo do início do Exército de Salvação na Inglaterra, ele foi evangelizar uma cidade e ele não estava conseguindo nada, e eu acho que ele mandou um recado para William Booth. Eles tinham era como um exército mesmo, né, tinham superiores, né, tudo bem organizado, e eu não sei exatamente qual foi a mensagem dele, mas acho que ele mandou falar assim, eu estou aqui, estou pregando, mas não está acontecendo nada. E William Booth mandou uma mensagem de volta para ele em 2 palavras: experimente chorar. Você não está conseguindo achar, não tá tendo resultado a sua pregação, está faltando uma coisa. Por que você não tente chorar? É lógico que isso não é a gente que consegue fazer, né? Mas é isso que vai mudar todo o testemunho da igreja, toda a nossa palavra, toda a nossa atitude em relação ao mundo muda se nós estivermos chorando. Ok, vamos voltar, nós temos pouco tempo, mas eu quero finalizar essa história aqui. Então, voltando para 2 Reis 8, provavelmente, às vezes eu pego um aspecto da história que me chama a atenção, e também assim é importante dizer que provavelmente essa não seria a lição principal que Deus quer mostrar. Eu acho que a lição principal, a ênfase dessa história é isso que nós acabamos de falar. É Eliseu chorando, é Deus intervindo na história, mas trazendo algo que vai trazer muita dor para o povo dele, e Deus está chorando por isso. Essa é a mensagem central. Mas eu queria comentar sobre esse último ponto aqui, porque eu acho que é bem interessante a gente meditar sobre isso. Eu já falei que, na minha visão, não tenho como afirmar isso, mas na minha opinião, Hazael, se ele tinha pensado alguma coisa em ser rei, pode ter sido, mas eu acho que ele não tinha um plano. Eu penso que não. Penso que foi por isso que Deus arranjou esse encontro aqui, que Deus fez uma intervenção na história para colocar Hazael lá. Mas eu queria comentar sobre esse aspecto de como que Hazael fez isso, como que Hazael reagiu à palavra de Deus. Então, fazendo a suposição de que Hazael não tinha intenção antes, e depois desse encontro com Eliseu, que Eliseu falou assim, você vai fazer isso, isso e isso, e ele falou assim, quem sou eu? Eu sou um mero cachorro, eu não teria condições de fazer nada disso. Aí Eliseu falou assim, não, mas Deus está me mostrando que você vai ser rei. E o que acontece? Né? O registro aqui é muito resumido, versículo 14, 8:14. Então deixou Eliseu, Hazael, voltou a seu senhor, o qual lhe perguntou, que te disse Eliseu? Respondeu ele, disse-me que certamente sararás. Versículo 15. No dia seguinte, Hazael tomou um cobertor, molhou na água e o estendeu sobre o rosto do rei, de modo que este morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Então, eu queria fazer um rápido comentário sobre isso. Hazael, evidentemente, não é modelo para nós em nada. Todos concordam? Né? Ele não é modelo para nós em nada. Né? O que ele ia fazer depois como rei, ele não é modelo de nada. E muito menos em como ele recebeu esta palavra de Deus. Né? Ele recebeu uma palavra de que ele seria rei. Na verdade, assim, Eliseu só está falando assim, Deus me mostrou que você vai ser rei. O que Hazael fez? Ele voltou e ele pensou. Deus, né, não sei se ele pensou em Deus ou ele fez por conta dele, mas é mais ou menos como se ele tivesse falado, Deus me deu a autorização para me tornar rei. E para me tornar rei, parece que o homem vai sarar, então eu preciso dar um jeito. Gente, isso é uma atitude completamente errada
em como fazer a palavra de Deus se cumprir. Porque quando Deus fala alguma coisa, nós não precisamos ajudá-lo, ok? A gente não precisa ajudar. Então eu só vou citar alguns exemplos e ler depois um versículo para mostrar. Tem vários exemplos de pessoas, servos de Deus, que fizeram da maneira errada. Tem um exemplo famoso que é a palavra de Deus para Abraão, que iria ter um filho, e Sara ficou pensando, não vai acontecer comigo, não vai acontecer, não tem mais jeito, né? Já se passaram anos, nós precisamos achar um jeito, né? E as mulheres, que costumam ser mais práticas do que os homens, né? O Abraão está lá esperando em Deus, Deus vai mandar o filho, e Sara fala assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa ajudar Deus, porque afinal de contas, se Deus falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, ela deu o conselho para Abraão e produziram Ismael. Isso é um bom exemplo de como não fazer. E inclusive um exemplo de que aquilo que ela produziu não foi bom. O que ela produziu, com essa ajuda, com essa mãozinha que ela deu para Deus, foi depois um grande estorvo. Até o dia de hoje nós temos aí os parentes dos judeus brigando com eles para fazer parte da mesma promessa, da mesma herança, né? Então, é um exemplo clássico. Mas tem um outro exemplo, que também Deus, a gente não tem aqui Deus reprovando, mas é um exemplo interessante de como alguém entrou no meio e ajudou Deus, e não precisaria fazer isso. Como a gente não sabe exatamente o que teria acontecido se ela não tivesse feito isso, a gente é um pouco difícil de avaliar, né? Não sabe o que teria acontecido, mas a história é Isaac e Rebeca, ok? Isaac e Rebeca, logo que Rebeca veio e se casou com Isaac, nós temos a história de que ela também não podia ter filhos, era estéril. Então, só que assim, não foi um processo longo, ela clamou a Deus e ela gerou gêmeos, né? Ela queria ter um filho, Deus deu 2 de uma vez. E enquanto ela estava grávida, na história conta, em Gênesis, enquanto ela estava grávida, os dois, né, as mulheres grávidas sabem que a criança mexe. Agora ela tinha 2 no útero dela. E os dois parece que estavam brigando dentro do útero. Não sei como é que ela percebeu que estava brigando, né? Mas os dois estavam brigando. E ela perguntou, Deus, então, como é que é isso? Os dois vão ficar brigando? E Deus falou com ela, você tem 2 filhos, eles serão 2 nações, e o mais novo vai servir o mais velho. Ele contou para ela. E aí tem toda a história, que até no nascimento, Jacó está puxando o calcanhar de Esaú e tal. Só que daí, lá na frente, Rebeca sabia, a ideia que eu quero dar para vocês é essa, Rebeca tinha uma palavra de Deus. E depois tem até aquela história, se ela contou para Isaac, a gente nem sabe, né, se ela contou para Isaac o que Deus falou com ela. Mas a gente tem aquela, assim, no decorrer das coisas, Esaú ficou mais amigo do pai e Jacó ficou mais amigo da mãe. E a mãe está guardando, todo esse tempo ela está guardando. Deus falou que é o mais novo que vai ser o que vai ter a preeminência, né? Ele que vai receber a bênção, né? Então aí tem toda aquela história de que na hora de buscar a bênção, Isaac já está cego, e Rebeca vai dar uma ajuda para Deus cumprir a palavra dele. Ela mexe os pauzinhos, faz Jacó pegar um animal, ela fala assim, eu sei como fazer, eu vou preparar a carne do jeito que seu pai gosta e tudo. Ela faz tudo aquilo, mas depois Jacó tem uns longos anos de luta, porque ele não fez as coisas do jeito que Deus queria, tá? Mesmo assim, Deus... Jacó recebeu a bênção, foi do jeito que Deus queria, mas eu só queria mostrar que não é assim que Deus quer. Ok, quem pode nos dar um exemplo positivo? Como é que tem que fazer então? Tem vários exemplos, mas eu gosto muito do exemplo de Davi. Davi recebeu uma palavra de Deus.
que ele seria rei. Essa palavra, primeiro, ele teve que esperar muitos anos fugindo de Saul. Se ele fosse dar uma mãozinha para Deus, o que ele poderia ter feito? Talvez várias coisas, mas tem uma história lá, tem duas histórias, acontece duas vezes com Davi, que ele poderia ter falado assim: Deus falou para mim. Os companheiros, os colegas, os companheiros de Davi falaram assim: mata Saul, ele está nas suas mãos, ele está dormindo ali na caverna, ele está pertinho de você, ele nem vai perceber. É a sua chance, e é Deus que falou com você. Quantos de nós acharíamos? Não, ó, tem pelo menos, ó, tem três coisas confirmando já. Deus falou comigo, as circunstâncias são favoráveis, e os meus irmãos mais próximos estão achando que eu devo mesmo. Tem 3 confirmações. Mas ele sabia que ele não podia fazer a palavra de Deus se cumprir, ok? E aí eu queria terminar só mencionando Davi. Depois que Davi se torna rei, na hora que Deus quer, quando Deus quer, ele esperou anos, possivelmente mais de 10 anos, Davi esperou, deixou passar 2 oportunidades de matar Saul. Então Davi esperou, mas tem mais uma história de Davi. Depois que Davi é rei, depois que ele está no trono, depois que ele comete o pecado com Batseba, aí tem aquele levante de Absalão contra ele, Davi, ele sai da cidade. Primeiro, tem muita gente, quando está numa posição de autoridade, e Deus está provando, tem coisas contra, as pessoas não largam o poder, é um osso que não larga por nada. Davi largou o trono. Você pode ler lá em 2 Samuel 15, que ele não saiu porque Absalão já estava atacando, ele saiu antes. Ele pensou no povo, os líderes não pensam no povo, eles pensam em si mesmo, muitas vezes, não são todos, claro. Mas muitos não pensam no povo, eles querem manter a minha posição. Se o povo vai ser dilacerado, se o povo vai ser morto por causa disso, não, mas eu vou ficar no poder porque Deus falou comigo. Essa posição é minha. Aí Davi sai, já é uma posição, ele sai. E depois tem no mesmo capítulo 15, 2 Samuel 15, os sacerdotes veem que ele está saindo, os sacerdotes tiram a arca, que ainda não tinha o templo, mas a arca estava em Jerusalém, numa tenda, eles pegam a arca para ir junto com Davi. Bom, já que o Davi tem que sair, mas a arca fica com ele, assim, ele que é o ungido de Deus. Davi fala assim, ele pensou no povo, sair, eu não vou fazer guerra aqui em Jerusalém para o povo morrer, e ele pensou na arca. Ele pensou assim, eu vou, nem sei aonde, pode ser que Deus não esteja me aprovando mais, pode ser que a arca seja prejudicada, não faça isso, leve a arca de volta. E aí ele fala uma coisa tremenda, que mostra o contrário dessa atitude de pegar a palavra de Deus nas mãos próprias. Ele fala assim, se Deus se agradar de mim, se eu tiver favor, se Deus, a ideia é assim, se for a vontade de Deus, se Deus estiver nos planos dele, de me trazer de volta, eu vou voltar. Mas não traz a arca comigo, deixa Deus confirmar. Eu estou saindo, eu estou abrindo mão do trono, eu estou abrindo mão do poder, que Deus faça cumprir. E aí tem um versículo muito interessante em Salmo 105, e aí nós estamos terminando. Salmo 105 é falando sobre José, mas é um versículo muito interessante para a gente ver esse princípio de como Deus quer que a palavra dele seja confirmada sem a nossa ajuda. Ele precisa da nossa ajuda? Sim, ele precisa que a gente acredite nela, ele precisa que a gente tome posição ao lado dela, mas ele não precisa e não quer que a gente faça cumprir a palavra dele. Então, eu quis dar esse contraponto, porque Azael
fez, Deus sabia que iria fazer, ele era uma pessoa que não temia a Deus, fazia parte do... Deus fez todo aquele encontro para que acontecesse isso mesmo, era o que Deus estava planejando. Mas não é assim que Deus quer que a gente haja. Quando Deus fala conosco, nós não fazemos como Azael, nós não devemos fazer como Sara, não devemos fazer como Rebeca, nós não devemos dar uma ajuda para Deus. Aqui em Salmo 105, fala assim, versículo 17, ele está recontando a história, várias partes da história de Israel, e aqui ele vai falar sobre José. Mandou adiante deles um homem que foi vendido como escravo, José, cujos pés foram apertados com grilhões, e a quem puseram em ferros, até que se cumpriu a sua palavra. Algumas versões falam profecia, mas a sua promessa, a sua palavra. E aí tem uma frase aqui no final do versículo 19: e a palavra do Senhor o provou. Algumas versões, algumas traduções falam diferente, mas a tradução certa é provou. A palavra do Senhor o provou. O que quer dizer isso? Ele ficou crendo na palavra, ele foi vendido como escravo, ele foi acusado injustamente, ele ficou esperando, ele ajudou o copeiro a sair da prisão, ele ficou esperando, a palavra do Senhor o provou. No tempo de Deus, quando Deus quis, quando era a hora de Deus, Deus tirou José lá da prisão e colocou lá em cima. Deus é capaz de cumprir a sua própria palavra. Eu falei que era a última, mas me permitam mais uma. Jeremias capítulo 1, eu só queria... eu lembrei também desse texto que Deus fala com Jeremias. Essa frase é muito boa para a gente resumir essa ideia assim, de que Deus fala, Deus dá uma palavra, Ele quer que a gente acredite, Ele precisa da nossa posição em cima da palavra, mas a nossa posição não é de ajudar a cumprir, a nossa posição é de esperar nele, crendo que vai acontecer. Então, em Jeremias 1, no chamado de Jeremias, no versículo 11, ele fala assim: veio a mim a palavra do Senhor. O que é que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quando você lê esses dois versículos, fica meio assim: ele viu uma vara de amendoeira. Aí Deus falou assim: que bom que você viu a amendoeira, porque eu velo sobre a minha palavra. Infelizmente, em português, em inglês, não faz sentido. Mas essas duas palavras, amendoeira e velar, são praticamente a mesma palavra. É um jogo de palavras. E também tem um sentido, eles dizem que a amendoeira, lá em Israel, nos países onde tem, né, porque acho que nós não temos essa árvore aqui, é a primeira árvore a brotar depois que passa o inverno e perde todas as folhas e tal. A primeira árvore a brotar, a primeira que se despertou, a primeira que chegou a primavera, é a amendoeira. Então, essa palavra velar, na verdade, é a palavra despertar. E o que Deus está falando? Assim, é como se o nome da amendoeira fosse despertadeira, né? Mais ou menos assim, né? Que bom que você viu uma despertadeira, porque eu estou desperto, eu estou atento sobre a minha palavra. Tem algumas traduções que até falam assim: eu vou apressar a minha palavra para cumprir. Mas a ideia é mais assim: eu estou vigiando. E eu gostei muito dessa ideia assim, de pensar, Deus dá a palavra dele, e o próprio Deus, ele fica acompanhando, ele fica vigiando, ele fica velando sobre a sua palavra para fazer cumprir. Para nós demora muito, mas Deus está falando assim: é como a amendoeira, é a primeira que vai despertar, é a primeira que vai brotar. Ou seja, a minha palavra vai acontecer. É como ele falou com Abacuque: nem que demore, espere, porque não vai demorar.
Assim, como é que é? Vai demorar ou não vai demorar? Não, mas assim, ainda que demore, não vai demorar. Né? Assim, do ponto de vista de Deus, não demora, porque no tempo certo, para Deus, você pode falar assim, para nós parece que demora, mas não atrasa. Essa é a ideia, não atrasa. A palavra de Deus se cumpre no momento exato, ok? Então eu queria deixar essa palavra, né, pegando o oposto de Azael, que nós possamos ouvir a palavra de Deus e que a gente não tente fazer com que ela aconteça com as nossas próprias forças. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, não só as nossas vidas, mas a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, aqui em Americana, especialmente, que nós estamos aqui, mas também em todo o Brasil, no mundo, ó Deus, que nós possamos entender, ó Deus, o que o Senhor quer fazer no mundo hoje. Dá-nos essa percepção, ajuda-nos, mais uma vez nós clamamos, para que nós não tenhamos a palavra, o testemunho errado para dar para o mundo, mas que nós saibamos como transmitir aquilo que o Senhor realmente quer. Pedimos a Ti, Senhor, e vela mesmo sobre a Tua palavra, Senhor. Nós desejamos ver a Tua palavra se cumprir. Queremos conhecer a Tua palavra para a nossa geração. Queremos conhecer a Tua palavra para a nossa região, para nossas vidas, para o Teu povo, Senhor. E queremos que realmente seja uma palavra que o Senhor vai velar até que se cumpra, Senhor. Porque o Senhor é poderoso para fazer isso. A Tua palavra é como fogo e como martelo que pode quebrar qualquer resistência. Nós queremos dizer que cremos nisso, cremos no Teu reino, cremos no que o Senhor vai fazer, não só na volta de Jesus, mas cremos no que o Senhor pode fazer hoje, entre nós, na nossa geração. Em nome de Jesus, pedimos. Amém.